Fala galera, esse é o primeiro vídeo de uma playlist de 3 vídeos basicamente que eu vou começar a partir desse, que vão responder a maior parte das dúvidas, né, dos meus seguidores, que é se eu tenho algumas objeções ao tomismo, né, então qual teologia que eu sigo, como que eu defendo Deus e etc. Qual que é a síntese, né, que eu chamo por neo-agostinianismo, né, com o intuicionismo de Bergson, e o que seria o teorema da incompletude. Tá? Primeiro, o Antônio Miranda fez uma pseudo-resposta aos meus vídeos, mas calmem, tá? Eu já tinha prometido a vocês que eu não vou mais perder o foco do canal respondendo essas pessoas que vão gerar um debate improdutivo, né, e improducente, porque para você debater com alguém deve-se pressupor que essa pessoa entende o debate, e evidentemente nenhum deles entende. Então não tem para que eu ficar realmente cansando o canal com esse tipo de coisa. Mas eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só, né? Porque nesse vídeo dele ele fez uma confusão comum com a questão do teorema de incompletude de Gödel. O Alexandre Porto já teve esse debate comigo, né? Foi surrado. O David Ribeiro já tentou caminhar para o mesmo caminho comigo, né? E não conseguiu, não chegou a lugar nenhum. E eu vou explicar de uma vez por todas o que, afinal, o teorema de incompletude de Gödel tem a ver com o debate teológico, ontológico, né, e assim por diante. Então, tudo isso vai ser respondido aqui. Então, não é somente uma resposta, né, um debate apologético ao Antônio Miranda. Né? Essa bateria de 3 vídeos vai ser uma aula de teologia, né? Então, por acaso, eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. Beleza? Então, vamos começar. A coisa mais simples que vocês têm que entender de teologia, tá? Lembrando, é claro, que os termos, a linguagem, pode não ser muito precisa, o debate é muito mais complicado que isso, mas eu vou resumir, né, de uma forma a dar uma boa introdução de teologia a leigos. Tá? Então, eu posso resumir aqui, da forma mais objetiva possível, 3 formas de apologética. Tá? Apologética positiva, a apologética negativa e a apologética transcendental. Então, o que é a apologética positiva ou o teísmo positivo? O teísmo positivo ou a apologética positiva tem esse nome, né, porque a apologética afirmativa, né, são argumentos que arrogam afirmar, provar Deus. Certo? Então eles propõem, né, ou seja, realizam proposições de cunho comprovativo. Então, por exemplo, as 5 vias de Tomás de Aquino, que afirma poder alcançar Deus, né, pelo método de analogia, que é deduzido depois de inferências, né, e etc. Os argumentos ontológicos de Santo Anselmo e outras formas de argumento ontológico, né, que visam poder deduzir Deus como se é possível existir um ser de máxima grandeza em um mundo possível, então necessariamente existe nesse mundo, portanto Deus existe. Né? Toda a apologética que afirma provar Deus é conhecido como um teísmo positivo. Tá? E assim, eu não tenho refutações a esse teísmo, entendeu? Eu não tenho problema com ele, eu não sou um cara que vai encher o saco, eu sou antitomista, né, e etc, não. Mas não é a apologética que eu prefiro. Então, assim, geralmente quando eu estou debatendo, eu não gosto de usar essa apologética, beleza? Depois tem a apologética negativa, né, que é uma das que eu gosto, certo? A apologética negativa, ela não afirma Deus, né? Ela não se propõe a dizer, olha só, eu provo Deus, eu posso provar Deus, etc. A apologética negativa, ela é mais dialética, no sentido de que quando você está debatendo com um ateu, você tem uma sensatez maior em assumir que o debate, né, entre ateus e teístas é um debate insolucionável,
Porque o elemento do debate, que é Deus, é epistemologicamente infalciável, né? Então, por mais que tomismo e etc. afirmem Deus, é uma afirmação a estricto senso filosófica, né? Mas jamais pode-se dizer, por exemplo, uma afirmação científica, né? Tanto que, então, o problema da apologética positiva é isso. Você pode provar as coisas racionalmente, né, filosoficamente, mas o cara vai ficar reduzindo o debate ao cientificismo e falar: ah, mas isso não é científico, você não pode provar cientificamente, e aí a coisa vira completamente improdutiva e insolucionável, né? Então, assim... então, a apologética negativa, ela assume, né, que cientificamente não há como comprovar Deus, né, eles viram um debate a estricto senso filosófico, e mesmo filosófico, você pode ter outras cosmogonias, como a kantiana, que vão colocar objeções aí ao tomismo, né, ao argumento ontológico de Santo Anselmo, que torna um debate muito mais complexo. Então a gente assume que esse debate é um debate antinômico, né? Ou seja, o que é um sistema antinômico? É quando os dois lados do debate, né, têm argumentos que são igualmente lógicos, são igualmente racionais, ou seja, dentro de sua própria cosmogonia, eles fazem sentido, eles não têm... eles fazem sentido. E como o objeto, né, tratado pelos dois é infalciável, você não pode afirmar que um está certo e o outro está errado, ou que um dos dois estão certos, etc. Né? Então fica a questão de escolha, né? Acaba sendo a pessoa, ela tem o direito, né, de escolher se ela prefere um pressuposto ou outro pressuposto. E dado o pressuposto que ela escolhe, né, se deduz desse pressuposto o ateísmo como algo lógico e racional, ou o teísmo como algo lógico ou racional. Então vira uma questão de escolha, né? Mas então, aonde que a gente vai problematizar o ateísmo? Aí que está, a apologética negativa, ela vai afirmar que, olha só, realmente, tanto a pessoa, né, ela tem argumento, como Deus é uma coisa infalciável, né, vira uma questão de escolha de pressuposto. Mas que, dentre dos dois pressupostos, né, o pressuposto ateísta traz mais problemas do que o pressuposto teísta, né? Por exemplo, a apologética de Descartes é uma apologética negativa, né? Quando Descartes está confrontando os gnósticos e a ideia do gênio maligno, qual que é o argumento dele? Ele vai dizer que é o seguinte: se, né, na hipótese de que Deus não existe ou que Deus é mau, eu não tenho sequer como afirmar que as coisas que eu conheço são reais. Entendeu? Porque se Deus é mau, ele pode ter me aprisionado num mundo de ilusões. Então eu não tenho como dar veracidade a nenhuma das minhas experiências sensíveis, né? E se Deus não existe, e se Deus não existe, né, então eu também não posso acreditar que exista alguma fundamentação lógico ou estrutural da logos que justifique uma estrutura pressuposta, né, por dedução da realidade, etc. E, enfim, por várias outras deduções desse pressuposto. Mais uma vez, você vai ter problemas de dar veracidade à realidade. Por exemplo, né, no Tratado de Óptica de Descartes, que inclusive é por esse tratado de óptica que começa a Revolução Copernicana e que leva ao kantismo, né? Uma vez que você percebe, né, na física que você não conhece de fato a cor do objeto, mas que a cor do objeto, né, o próprio objeto que você enxerga, né, não é um contato direto entre você e o objeto, mas uma relação, né, de fenômenos intermediários entre a luz
luz que bate no objeto e é refletida por ele e vem para o seu olho e aquilo é interpretado no seu cérebro como objeto e etc. Né? Então, no momento que você percebe isso, de que você não tem contato direto com a realidade do objeto, mas um contato intermediário, né, que depende de uma sucessão de fenômenos relativos, qualquer problema que você tiver com esses fenômenos intermediários acarreta na conclusão lógica de que você não conhece o objeto de fato, certo? Né? Então, assim, você só conseguiria justificar, né, você só pode acreditar que você conhece o objeto de fato se você presumir que existe alguma coisa metafísica fora dessa própria realidade que garanta a você o conhecimento desse objeto. Ou seja, somente no pressuposto de que Deus existe e é bom, né? Se Deus existe e é bom, ele não permitiria que os homens ficassem completamente perdidos em um mundo de ilusões. Então, porque Deus existe e é bom, nós podemos acreditar que o nosso conhecimento da realidade é suficientemente... tem uma credibilidade suficiente para a gente acreditar que a gente conhecendo tudo ou não, a gente ao menos conhece aquilo que Deus julga que é necessário a gente conhecer. Né? Então, agora, caso Deus não exista, ou caso Deus exista e seja maligno, né, então a gente vai cair na conclusão imediata de que eu posso estar num mundo repleto de ilusões. E aí eu vou cair num solipsismo, porque a própria experiência sensível e necessariamente a própria metodologia científica é fadada a estar presa a ilusões. Certo? Ou seja, o ateu ele não pode sequer acreditar na própria ciência. Né? O próprio cientificismo vira insustentável, porque o próprio método científico depende de uma série de fatores, né, de interferências fenomenológicas entre o sujeito cognoscente e o objeto dado pela cognição, né, que estão fadadas a cair na impossibilidade de se conhecer o objeto de fato. Né? E o próprio método científico e o instrumento científico que permite o homem conhecer ou falsear a realidade acaba sendo limitado. Né? Ou seja, tudo bem, você pode ser ateu, eu não posso afirmar para você que eu provo Deus. Só que se você escolhe ser ateu, a única conclusão lógica que você vai chegar do seu ateísmo é que você não pode conhecer a realidade e que a ciência é insuficiente para descrever ou conhecer a realidade e você está fadado ao solipsismo, entendeu? Então, podendo escolher entre ateísmo e teísmo, eu prefiro escolher o teísmo, porque na cosmogonia que assume que Deus existe, e principalmente que existe e é bom, é que eu tenho segurança em acreditar que o que eu conheço da realidade é suficientemente necessário, né, para sei lá, para eu não cair em qualquer tipo de crise existencial, pelo menos, entendeu? O ateísta que começar a racionalizar essa coisa, né, e ver aonde que a cosmogonia dele vai cair, ele vai estar fadado a cair no solipsismo, isso vai levar à crise existencial. No final, ele não pode acreditar nem na própria ciência, entendeu? Então, isso é um argumento negativo, entendeu? É você demonstrar que, olha, tudo bem, se você quiser ser ateu, você pode ser. Eu, de fato, não provo Deus para você. Mas, você sendo ateu, você vai cair em todos esses problemas. Eu prefiro acreditar em Deus para eu não cair nesses problemas, né? Simplesmente assim. Então, esse é um argumento negativo, entendeu? Outro argumento negativo é o argumento sobre moral, né? Por exemplo, aí o ateu fala que a igreja é imoral porque a igreja faz isso, isso é imoral, restringir a liberdade dos outros é imoral e etc. Mas olha só, como o ateu pode pressupor, pode ajuizar o que é moral ou imoral numa cosmogonia ateísta?
né, numa cosmogonia ateísta, né, de um naturalismo vulgar, onde tudo que é abstrato não existe, onde a moral é mero fruto de uma abstração e de uma formalização, né, de uma formalidade entre as pessoas, né, para uma organização da sociedade, isso tudo é muito relativo, entendeu? Então você cai num sócio-estruturalismo em que a moral vira um flatus vocis. Então você cai numa moral completamente justpositivista. E cada sociedade tem a sua moral. Tem algumas sociedades que vivem de saques, e para eles saquear outros povos, né, é moral, porque a sobrevivência da própria sociedade depende de saquear os outros povos. Então, né, é um povo contra o outro. Você tem sociedades aí completamente misóginas, como o radicalismo islâmico. Você tem sociedades em que essa distinção de maioridade penal não existe. Você tem sociedades que têm pena de morte, você tem sociedades em que tudo bem você transar com uma criança de 10 anos, entendeu? Então, sem um conceito metafísico, você não consegue justificar uma ética transcendental, né, que possa universalizar um parâmetro de certo ou errado, certo? Isso é impossível. Mesmo se vier algum deísta chatinho tentar objetar, mesmo o sistema kantiano, né, ele está intrinsecamente relacionado com uma linguagem metafísica que justifique toda a ética kantiana, entendeu? Então, no naturalismo vulgar, não tem como você ter parâmetro moral. Entendeu? Então isso é um outro argumento negativo. Se você quiser ser ateu, tudo bem. Mas você não fica enchendo o saco dos outros falando o que é certo e errado, ou o que é moral e imoral. Minha namorada chegou aqui, estou fazendo um vídeo. Entendeu? Então isso é um argumento negativo. Se você quiser ter um juízo moral, você vai precisar optar por uma cosmogonia metafísica, seja panteísta, seja deísta, seja personalista e etc. Mas um teísmo, né, a stricto sensu, que seja positivista, que seja materialista, que caia no naturalismo vulgar, você não consegue justificar moral. Então, sem Deus não há moral. Então, assim, eu não posso provar Deus para você. Você quer ser ateísta? Tudo bem, mas então você tem que abandonar qualquer tipo de juízo moral. Então, por exemplo, Nietzsche, né, Nietzsche foi um dos poucos ateus sensatos, porque ele pelo menos percebeu que na cosmogonia ateísta dele não faz sentido ele se prender a nenhuma crença moral. Então Nietzsche, entre os ateístas, foi, né, o filósofo ateísta mais inteligente que teve, porque ele pelo menos teve autocrítica de perceber que dentro da cosmogonia que ele parte, não faz sentido mesmo você ter juízo moral sendo ateu. Entendeu? Então acaba, né, tipo assim, Nietzsche é muito mais sensato sendo um cara completamente amoral do que teístas que tentam fazer juízo moral sem perceber que não há justificativa dentro do ateísmo dele tentar justificar qualquer moralismo. Entendeu? Então isso é um outro argumento negativo. Tá? Então isso é uma teologia negativa. O que é a teologia transcendental, ou argumento transcendental? O argumento transcendental é o que começa com Kant, certo? Que é a ideia de que, enquanto o teísmo clássico, né, tem Deus como objeto de investigação para tentar provar Deus, ou tentar descobrir quais são os elementos de Deus, etc., a apologética, né, o teísmo transcendental, né, ou a metafísica transcendental, não investiga Deus, né? Não investiga, tipo assim, não tem Deus como objeto de investigação, mas tem como objeto de investigação a própria possibilidade do conhecimento, né? E vai dizer que a metafísica, ela é, ainda que você tenta reduzir só como linguagem, uma linguagem necessária para justificar a própria possibilidade do conhecimento, entendeu? Porque se você reduz, né, e isso está muito ligado com o que eu já tinha falado de Descartes, né, tanto que essa fenomenologia que chega em Kant é desenvolvida por Kant,
né, ela vem por um fruto de debate que acontecem justamente desde os tratados de óptica e o discurso do método que está lá em Descartes, né? Ou também a teoria das luzes, né, de Isaac Newton e etc. Né? Então, o que acontece? Se você se restringe a uma cosmogonia naturalista, né, se você pressupõe que a sua razão, né, por exemplo, né, se você é monista, né, então se a razão ela é a mesma substância da matéria, ela é um mecanicismo, ela é mero fruto de uma morfologia cerebral, que é fruto de um darwinismo, de um evolucionismo, etc. Certo? Então a razão ela faz parte da mesma substância fenomênica que tudo que existe ao nosso redor. Então, se a razão é reduzida a uma realidade fenomênica, então você não pode supor que a razão é capaz, né, de transcender a própria realidade fenomênica e, portanto, ajuizar. Né? Porque, por exemplo, para você poder ajuizar toda uma realidade, né, para você ter critério de ajuizar um sistema, você tem que estar fora do sistema. Porque se um sistema é relativo e você faz parte desse sistema, você também é relativo. E, portanto, o seu juízo sobre o sistema, né, é tão limitado quanto próprio. Então você precisa estar fora desse sistema, né, para não ser relativo quanto ele é. Então, né, quando Kant, né, então a razão para Kant, ou seja, o que ele chama de as formas puras da intuição ou as formas puras do entendimento, que é um aparelho a priori da cognição humana de entender a realidade, né? Veja bem, só é possível ter um instrumento a priori, né, de entender a realidade se esse instrumento não é reduzido ao próprio fenômeno da realidade sensível, né? Por isso o nome é a priori, entendeu? Senão as formas puras da intuição ou do entendimento seriam a posteriori também, né? Então, assim, é a priori justamente porque é uma substância, né, que está predisposta à própria realidade e, portanto, ela pode ajuizar a realidade. Para ficar mais fácil entender, por exemplo, como que Kant pode, na crítica da razão prática, pressupor que todas as pessoas conseguem, por uma forma racional, deduzir uma ética transcendental? Né? Veja bem, para eu, que vivo uma realidade do Brasil, que é completamente diferente de uma realidade no Japão ou de uma realidade na Somália, né? Para essas pessoas que vivem realidades completamente diferentes e, sobretudo, né, não só em realidades sociais e culturais, mas em formas de percepção da realidade, por exemplo, um cego, um surdo e um mudo, né? Para pessoas cegas e não cegas, né, surdas e não surdas, que têm tato e não têm tato, para pessoas que têm uma forma sensível de percepção da realidade tão distinta, para essas pessoas que percebem a realidade de uma forma tão diferente, conseguirem todas elas poderem deduzir a mesma ética transcendental de forma a priori, né, unicamente dedutiva, né, ou seja, com um apriorismo puro, você só pode supor, portanto, que essa razão, né, ela independe completamente do fenômeno, da experiência sensível. E para você pressupor que a razão ela é possível de deduzir uma ética universal, né, onde a pessoa ela é abstraída de toda a realidade que ela vive, a ponto de, independente da realidade que ela vive, ou independente da forma que ela entende essa realidade, ela conseguir chegar à mesma ética, entendeu? É porque a razão transcende a realidade. E para a razão transcender a realidade, ela precisa ser justificada, certo? De uma forma transcendental. Tanto que Kant acredita em alma, Kant acredita em espírito, etc. Entendeu? Então, Kant, ele é ateísta, né? Kant, ele é um protestante,
Portanto, ele acredita em Deus, certo? Só que como ele é pietista, ele vai falar que o debate teológico é inútil e tudo mais, porque a gente não pode conhecer Deus. Então, assim, ele não pode provar Deus, ele não pode falar quais são os atributos de Deus, né? Nem nada do gênero. Mas, né, ele tem como pressuposição Deus, né? Porque somente Deus, dotando o homem de razão, é que você pode ter na razão uma justificação transcendental para que ela possa deduzir a ética e ser a priori e transcendental a toda manifestação do mundo sensível e etc. Entendeu? Então, esse é o argumento transcendental, né? Sem Deus, ou seja, se não existe Deus, se não, ou não Deus, mas tipo assim, se não existe nenhum elemento metafísico, ou seja, que transcenda a realidade física, você não pode pressupor que a razão, né, seja a priori. Então, se você não pode pressupor que a razão seja a priori, no momento que ela é limitada à própria realidade sensível, ao próprio fenômeno, né, ela não pode deduzir ética universal, sacou? Então, é por isso que, na cosmogonia ateísta, a moral é relativa, porque no momento que você é ateísta, certo? A sua razão não é a priori e não é universal. A sua razão, ela é fruto determinista de uma estrutura sociocultural. Então, se você nasce numa realidade, né, sociocultural, a sua razão é formada pelaquela cultura, é formada pelo valor daquela sociedade e, portanto, a sua ética está fadada à limitação daquela cultura. Entendeu? Essa é a moral socioestruturalista. Por quê? Porque ela é materialista, porque ela é naturalista, porque ela é ateísta. Entendeu? Então não tem como ateístas serem kantianos. Para você ser kantiano e acreditar numa ética transcendental, você precisa acreditar que a razão, ela mesma, uma substância transcendental, uma substância metafísica, e aí você é deísta, né? Ou você precisa acreditar que a razão, ela o que a gente chama de razão é, na verdade, só um conceito de linguagem para exprimir uma faculdade da alma, né? E que é a alma humana ou o espírito que tem a capacidade intelectiva e racional, e quem cria a alma é Deus, entendeu? E aí você volta ao teísmo. Então, entre o teísmo transcendental ou entre o deísmo, você tem uma perspectiva certo? Necessariamente metafísica. Então, mais uma vez, né, esse teísmo transcendental ou o deísmo não vai falar que prova Deus, certo? A gente não prova Deus. Mas se você não acredita em Deus, você não pode acreditar em ética transcendental e por aí vai, certo? E o último estágio dessa apologética negativa, né, eu esqueci o nome dele, caramba, deixa eu ver. Qual que é o nome dele? Tá vivo ainda. Que tem aí o último estágio, né, do argumento ontológico. Deixa eu ver. Argumento ontológico. Caramba, esqueci o nome dele. Como é que eu posso esquecer? Esqueci do nome dele. Não é Anselmo, obviamente, é argumento ontológico. Não é ontológico, deixa eu ver. Argumento modal. Alvin Platinga, lembrei, porque não é argumento, é o argumento ontológico modal de Alvin Platinga. Não é do argumento ontológico, né, que eu vou falar. O Alvin Platinga, ele tem um argumento que se chama o evolucionismo como autocontradição do naturalismo, certo? É um argumento negativo. Como que funciona esse argumento? Mais uma vez, ele é só a continuação da formalização de tudo que eu tratei até agora, de Descartes a Kant.
o argumento do evolucionismo como autocontradição do naturalismo não está negando o evolucionismo, tá? Mas está falando que o próprio naturalismo, que é carro-chefe o próprio evolucionismo, que é carro-chefe do naturalismo, coloca o naturalismo em aporia. Porque o que o evolucionismo diz? Né? O evolucionismo diz que o ser humano, certo, é um fruto de evoluções sistemáticas dos primatas. Então, assim, os animais vivem, né, tentando sobreviver, né, vivem lá sofrendo ameaças e tudo mais, e eles vão evoluindo de forma a maximizar a sobrevivência, entendeu? Então, o homem como é hoje, com todas as suas faculdades cognitivas, né, com toda a sua forma de entender a realidade, é fruto de um mero evolucionismo. Qual que é o problema disso? No momento que o evolucionismo diz que as espécies evoluem para maximizar a sobrevivência, você precisa entender que maximizar a sobrevivência e maximizar o entendimento da realidade são coisas diferentes. Não só diferentes, como provavelmente opostas. Entendeu? Porque, né, ou seja, se uma espécie está se desenvolvendo para maximizar a sobrevivência, tem muitos sentidos, né? Ou seja, tem muita coisa da realidade que talvez não seja útil ela perceber, porque pode a confundir, né? Por exemplo, se a gente se imagina que eu visse uma pessoa por todo o espectro visível possível. Imagina que se eu visse você por infravermelho, né? Se eu visse você por refração de onda e por várias outras formas, seria uma confusão. Imagina se eu pudesse ouvir todas as radiofrequências que existem. Eu ficaria completamente confuso. Eu não conseguiria sobreviver. Então, entender a realidade como ela é, na verdade, pode piorar a nossa forma de sobreviver. Certo? Então, continuando, que acabou a memória no meu celular. No argumento, né, de Alvin Plantinga, ele vai dizer isso. No momento que, se a nossa razão é fruto de mera evolução, né, eu percebo da realidade unicamente o que favorece a minha sobrevivência, mas não necessariamente o que é de fato real, entendeu? Então, né, ou seja, toda a nossa experiência sensível pode ser uma completa mentira, uma completa ilusão, né? Então, cai aí por terra o naturalismo de novo. Então, se o cara for ateísta e naturalista e ficar falando que não, eu acredito só no que eu posso ver, só no que eu posso experienciar cientificamente, né, ele tá, né, então, tipo assim, como que ele pode justificar que ele só acredita no que ele pode experienciar, né, se a própria forma dele entender a realidade ao seu redor é fruto do evolucionismo de uma cognição que limitou o sentido dele para ele poder sobreviver e não necessariamente para ele entender a realidade, entendeu? Então isso é um argumento, né? E isso é um argumento negativo, entendeu? Então, assim, agora, é claro, né, como eu falo, né, por que eu falo que eu sou neo-agostiniano e etc. Essa percepção, ela é uma realidade, né? De fato, nós sabemos que, por exemplo, nesse exato momento existe uma quantidade enorme de radiofrequência que está me atravessando aqui. Tem a internet, né, tem o telefone, tem o sinal de computador ou televisão, ou de rádio, né, que passa aqui pela minha região, e eu não estou vendo nem enxergando nada disso, né? Então eu não vejo tudo o que há na realidade, né? E só que aí como é que a gente vai, né,
Mas eu não vou cair num solipsismo a ponto de falar, poxa, então eu não conheço nada da realidade, tudo é uma mentira, etc. Não. Né? Por eu partir do pressuposto de que Deus existe e é bom, eu acredito que a cognição humana ela é limitada justamente pela bondade de Deus, né? Porque se não fosse, a gente não conseguiria sobreviver mesmo. Né? Então, tipo assim, a limitação que o meu sentido tem, a forma limitada que eu posso conhecer a realidade, né, faz parte do próprio projeto de Deus para a gente, né, da realidade, porque essa é a melhor forma que a gente tem de sobreviver, né? Senão a sobrevivência não seria possível. Então a gente justifica a nossa limitação de poderem compreender a realidade por um projeto de design inteligente de Deus, certo? Leibniz, né, por exemplo, vai ter um argumento semelhante. Por mais que o evolucionismo possa trazer algumas aporias pro essencialismo aristotélico tomista, ele não refuta o teísmo, né, nem o substancialismo em si, porque Leibniz, por exemplo, com a teoria da monadologia, ele vai defender o evolucionismo como uma própria parte do design inteligente, né? Então, na própria substância, na própria mônada, né, ou seja, o macaco, né, já tinha sido projetado por Deus com com a potência de se tornar humano, né? Então esse processo evolutivo já era, de certa forma, a causa final de algumas espécies de primatas, entendeu? Então alguns primatas evoluíram e outros não, né? Porque alguns já tinham a potencialidade de evoluir e outros não, né? Então, ou seja, a alma humana, ela existia como germe, como semente da mônada de algumas espécies específicas de primatas, de um design inteligente da evolução humana e tudo mais, né? Então, assim, eu não concordo muito com isso, mas é um argumento de Leibniz, né? Leibniz era protestante rosacruzista, então é uma metafísica mais racionalista, né? É um negócio que não é católico, mas enfim, né? É isso. Então, são essas as três formas de teísmo ou de apologética, entendeu? A gente não precisa necessariamente falar que a gente prova Deus, né? Mas a gente tem inúmeros argumentos para demonstrar que a não crença em Deus vai te jogar em aporia. Se você não acredita em Deus, você não pode acreditar em moral, você não pode acreditar que a sua razão, né, é a priori e que, portanto, ela não tem instrumentabilidade para poder deduzir ética universal, nem nada do gênero, entendeu? Então, se você quer ser ateu, você seja, mas você não pode acreditar em moral, você não pode ser cientificista, você tem que ser autocrítico da ciência, você tem que assumir a limitação da ciência, você tem que assumir a limitação do seu próprio conhecimento da realidade e, consequentemente, você não pode ficar debatendo com teístas, você não pode ficar debatendo o que é verdade ou não é, você não pode falar que o teísmo é refutado só porque não é provado cientificamente, porque no seu próprio pressuposto você precisa perceber a conclusão de que o método científico, né, e os seus sentidos são limitados ao ponto de que você não conhece toda a realidade, você não pode conhecer. Portanto, se Deus existe, ou se qualquer coisa metafísica existe, né, você não experiencia porque você é limitado a não poder experienciar essa coisa, entendeu? Então, você não pode praticar um naturalismo vulgar ou um materialismo e ao mesmo tempo dizer que o que a ciência não pode provar, portanto, não existe, certo? Por isso que, tipo assim, esse naturalismo vulgar e esse ateísmo militante, que a gente chama de neoateísmo, é uma bobagem dentro da filosofia, né? Porque a filosofia já chegou a um ponto em que se assume que qualquer posição não teísta ela vai estar limitada, né, pelo menos a um agnosticismo, né, a uma posição agnóstica em que você vai ter a sensatez de falar, olha, eu não posso, né, eu não sou de nenhuma religião, porque eu não acredito que a gente possa discutir Deus ou qual que é a religião verdadeira, etc. Então,
né? Como eu não posso experienciar Deus nem nada do gênero, então não sou de nenhuma religião. Mas eu não posso dizer que a Deus é refutado ou que o teísmo é cientificamente comprovado, né? Então essa é a posição mais moderada, né? Ou seja, agnóstica da filosofia atualmente, certo? Não existe filosofia ateísta, naturalista, sensata, né? Desde o desenvolvimento da fenomenologia por Kant, o naturalismo grosseiro, que a gente chama de naturalismo vulgar, ele acabou, né? Ele morreu há muito tempo. Desde Hume, né? Hume, por exemplo, a gente chama de empirismo crítico, porque desde Hume, na verdade, desde Bacon, né? Desde Francis Bacon, então de Francis Bacon a Hume, né? O empirismo já era chamado de empirismo crítico, porque os empiristas já percebiam que o conhecimento humano da realidade, que a metodologia científica, ele tem as suas limitações. Então eles não são por exemplo, né, Hume não militava por ateísmo, né? Ele nunca se reduziu à ignorância de falar que Deus não existe. Esses caras, eles se abstêm de discutir Deus e metafísica porque eles acham que isso, né, não é matéria de discussão da razão e que você não pode negar nem afirmar nada a respeito do que é metafísico. Então eles se reduzem, né, a um agnosticismo autocrítico e por aí vai. Entendeu? Então, essa é a primeira parte do vídeo. Depois eu vou postar sobre os debates, né, a diferença entre a teologia agostiniana e aquiniana. E depois o terceiro vídeo vai ser sobre Gödel, né, para demonstrar que Antônio Miranda está errado. Não Antônio Miranda, tá? Mas David Ribeiro, porque não se enganem. Vocês vão perceber que tem uma diferença muito forte desse último vídeo do Antônio Miranda me respondendo e os antigos vídeos. De repente parece que ele começou a entender alguma coisa ou outra de filosofia, a retórica dele melhorou. Por que será? Por que será que a retórica dele melhorou em meados, né, da construção de uma liga ateísta em que Técio, David Ribeiro, Antônio Miranda, Adairtes estão conversando juntos, né, para se unir contra nós? Porque, evidentemente, Antônio Miranda está sendo assessorado por David Ribeiro, por Adairtes, né, por Gabriel Brasileiro e Técio. Eles devem estar escrevendo roteiros para ele, né? Por quê? Porque David Ribeiro, o Gabriel Brasileiro, o Técio, o Adairtes são, né, ou não tem canais, ou são canais muito pequenos. Então é contraproducente eles dividirem o ateísmo em vários canais. Então eles preferiram, já que o Antônio Miranda já tem um canal grande, eles preferiram assessorar o Antônio Miranda e transformar o próprio canal dele como portal, né, de disseminação do ateísmo, com uma retórica e com uma filosofia melhor. Então não se enganem, tá? Essa nova pseudo-erudição do Antônio Miranda, nesse novo vídeo, não é o Antônio Miranda, tá? Quando você olha o Antônio Miranda ali, a gente sabe que é o David Ribeiro por trás disso, a gente sabe que é o Gabriel Brasileiro, a gente sabe que é o Adairtes, tá? Antônio Miranda não tem capacidade de fazer um vídeo como fez, né? Sobretudo quando ele falou, e eu sei disso, né, pela forma evidentemente diferenciada desse vídeo para os outros, e porque quando ele mencionou a objeção que ele mencionou da incompletude de Gödel, foi exatamente a forma como David Ribeiro tinha feito a mesma objeção para mim há meses atrás. Então eu sei que tem David Ribeiro nisso aí, e o meu terceiro vídeo vai ser respondendo a isso, onde eu vou dar uma aula de fenomenologia e de ontologia, do desenvolvimento do argumento ontológico, desde Santo Anselmo a Gödel, e explicar, né? E o Antônio Miranda ainda fala, olha, se o teorema de incompletude de Gödel fosse argumento teológico, não teria para que ele fazia um outro argumento ontológico. O Antônio Miranda, Gödel, ele constrói a incompletude, o teorema da incompletude, né, como um esquema lógico, matemático, porque uma vez que ele pode provar o teorema como esquema lógico e matemático, aí ele pode derivar dele um argumento apologético para poder dizer que o argumento apologético dele
né, não é mera abstração metafísica, porque o argumento apologético dele é justificável dentro de um sistema lógico que é provado axiomaticamente pelo teorema de incompletude. Entendeu, meu querido? O teorema de incompletude é a formalização matemática axiomática, né? É meio esquisito porque, na verdade, o teorema da incompletude é para criticar axiomas, né? É para criticar a suma matemática do Russell, né? Então ele faz o teorema, né, o teorema da incompletude para criticar a tentativa de cosmogonias de sistema fechado, porque é pela tentativa de cosmogonias de sistema fechado que os debates no Círculo de Viena foram dominados pelos neopositivistas, entendeu? Então você tem a suma matemática, certo, de Russell, aonde ele supostamente prova a possibilidade de um sistema fechado ser autossuficiente, e uma vez que você prova que um sistema fechado é autossuficiente pela matemática, então os neopositivistas, que são ateus, nos debates, né, do Círculo de Viena, podem fugir de todas as objeções kantianas, certo? Então, quando eu falei, quando Kant demonstra que o naturalismo vulgar cai numa aporia de sistema fechado, o Russell, de forma axiomática, supostamente resolve as objeções, né, dos novos kantianos, e com essa solução ele dá novos ares aos neopositivistas. Por isso é o neopositivista, certo? O naturalismo vulgar, que manifestou o primeiro positivismo, morreu com a metafísica transcendental de Kant, e depois de Russell, né, que soluciona esse problema, surgem os neopositivistas no Círculo de Viena com um novo ateísmo. E aí Gödel, né, ele responde primeiro Russell com o teorema da incompletude, né, ou seja, para poder bater de novo no problema do sistema fechado. Então ele demonstra que não é possível um sistema fechado ser perfeito e autossuficiente. E aí, depois dele provar isso matematicamente, é que ele vai derivar disso a sua apologética, entendeu? Vocês abriram Wikipédia, escreveram Gödel, né, deram uma lida de 5 minutos na teoria da incompletude de Gödel no Wikipédia. Como ali não cita Deus, né, vocês acham que chegaram à genialidade, né, de me objetar e falando que é sandice pressupor que o teorema da incompletude justifica uma defesa teísta só porque na Wikipédia o teorema da incompletude não cita Deus. Mas se você for, por exemplo, no Escolar Google ou em qualquer site de artigo acadêmico e pesquisar por Gödel e teorema da incompletude e a prova ontológica, apologética gödeliana e teorema da incompletude, você vai ver que existe uma infinidade de artigo de tese acadêmica de apologetas e novos teístas que demonstram como Gödel criou o teorema da incompletude para justificar o teísmo. Gödel era um apologeta e ele cria esta coisa justamente para derivar a apologética dele, entendeu? Seria o mesmo que falar que, por exemplo, Aristóteles, né, não tinha interesse nenhum em justificar metafísica com os tratados de física clássica dele. Né? Quando você vê que os tratados de física clássica dele são essenciais para, a partir deles, ele derivar a ontologia dele, onde ele justifica a metafísica, né, como uma dedução racional a partir da própria física. Entendeu? Então, como desde Aristóteles isso acontecia, ou seja, os filósofos, todo filósofo teísta era matemático, físico e etc., porque você primeiro alcança juízos da física e da matemática para deles você justificar o seu teísmo. O debate no Círculo de Viena entre os que defendiam Gödel, né, que eram basicamente todos ali pós-kantianos, e entre os que eram, né, positivistas, russenianos, né,
é basicamente isso. Você tem Russell, que cria uma princípia matemática, e da princípia matemática, né, os positivistas acham que justificam o seu ateísmo e o seu sistema fechado, e você tem Gödel, né, e pós-kantianos, que do teorema da incompletude, que nada mais é que a formalização de tudo que eu demonstrei até agora, né, justificam a derivação da nova defesa ontológica ou modal do argumento de Gödel, entendeu? Então é basicamente isso. E eu vou falar isso melhor no terceiro vídeo, tá bom? Então é isso, galera. Paz de Cristo.